o bolo de aniversário e o poço dos segredos. Alex nunca tinha entendido direito por que a tia Marilda insistia em celebrar seus aniversários com um bolo de laranja amarga. É a única coisa que sobrou dele, ela dizia, rindo com aquele jeito meio torto, como se a memória fosse um osso preso na garganta. Mas naquele 25 de julho, quando Marilda soprou as velas dos 55 anos, o gosto azedo na boca de Alex não veio do bolo. A casa cheirava a cera derretida e canela. As paredes, cobertas por fotos em preto e branco de um homem que ninguém mais mencionava, pareciam respirar. Era o tio Laurindo, morto 30 anos antes, afogado no poço da propriedade. Acidente, disseram os jornais. Tragédia, murmuraram os vizinhos. Mas Marilda, com seus olhos verdes e mãos que tremiam só quando achava que ninguém via, nunca chorou no velório. Alex, que aos 27 anos ainda se sentia um estranho na própria família, observava tudo enquanto servia café para as primas. Ele tinha voltado a Morro Azul, aquela cidade onde o tempo parecia engolir as pessoas devagar, depois de anos fora, tentando ser escritor. Mas as histórias que ele inventava nunca faziam sentido como as que ouvia ali, entre as paredes descascadas da casa da tia. Foi quando Marilda ergueu a taça de vinho barato e disse, com uma voz que não era nem alegre nem triste, apenas certa: "Hoje eu vou contar uma coisa que só o poço sabe." O silêncio caiu como uma lápide. Até o relógio de parede parou de tic-tacar. "Eu matei o Laurindo." Ela continuou, sorrindo para o próprio reflexo na janela. "Não foi acidente. Eu o empurrei." Alex sentiu o chão se mover. Não pelo crime em si, afinal, quem em Morro Azul não tinha um esqueleto no armário, mas pela maneira como ela disse. Como se estivesse falando do tempo. Ou de uma receita de bolo. "Por quê?" perguntou a prima mais velha, Dona Lourdes, com a colher de prata parada no ar. Marilda tomou um gole de vinho, depois outro, como se estivesse se preparando para mergulhar. "Porque ele queria me apagar. Não só a mim. Tudo que eu era antes dele. Minhas pinturas, meus livros, até meu nome. Ele dizia que mulher não precisava de voz, só de obediência." Ela riu, um som que mais parecia um arranhão. "Um dia, eu vi ele queimando meus cadernos no quintal. Páginas que eu tinha escrito à mão, com sangue nos dedos de tanto rabiscar. E ali, entre as chamas, eu entendi, ou eu matava ele, ou ele matava minha alma." Ninguém respirou. Até as moscas pareciam ter parado no ar. "E o poço?" Alex ouviu a própria voz, rouca. "O poço era meu desde criança," Marilda respondeu, olhando para ele pela primeira vez como se só agora ouvisse de verdade. "Meu pai me ensinou que água guarda segredo melhor que terra. E eu acreditei." Alex sentiu algo se mexer dentro dele. Não era nojo. Não era medo. Era reconhecimento. Como se aquela confissão fosse uma chave girando em uma fechadura que ele nem sabia que existia. "Você nunca teve medo de ser descoberta?" ele perguntou. Marilda sorriu devagar. "Medo é para quem tem algo a perder, Alex. Eu só tinha ganhado." Ela apontou para as fotos nas paredes. "Olha bem. Depois que ele morreu, eu voltei a pintar. Escrevi 3 livros. Plantei um jardim onde antes só havia terra seca." Seu dedo indicou a janela, onde o quintal florescia em tons de roxo e amarelo. "Laurindo queria me enterrar viva. Eu o enterrei primeiro." O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de um talher caindo. Dona Lourdes, pálida, empurrou a cadeira para trás. "Meu Deus, Marilda! E a polícia? O padre? O povo?" "O povo," Marilda repetiu, como se provasse a palavra. "Sempre prefere uma mentira bonita a uma verdade feia. Eu chorei no velório, falei que ele era um santo e todo mundo acreditou. Porque é mais fácil acreditar que a mulher é louca do que o homem é monstro." Alex olhou para as próprias mãos. Ele que passará anos tentando escrever sobre justiça, sobre vingança, sobre mulheres que se libertavam. E ali estava a história mais verdadeira que já ouvirá, contada entre migalhas de bolo e vinho azedo. "E agora?" ele perguntou. "Por que contar agora?" Marilda pegou sua taça, bebeu até o último gole, e depois a esmagou contra a mesa. O vidro se partiu em estilhaços que brilharam como diamantes sujos. "Porque cansei de carregar sozinha. E porque," ela olhou para Alex, e seus olhos eram 2 faróis no nevoeiro. "Você é o único aqui que entende o que é ter uma história presas nas costelas, roendo para sair." Ele sentiu o peso das palavras. Não era uma acusação. Era um convite. "O que você quer que eu faça?" murmurou. Marilda se levantou, foi até a gaveta da cômoda e tirou um envelope amarelado. Dentro, fotos, recortes de jornal, e um caderno de capa azul desbotado. "Escreva," ela disse, colocando tudo nas mãos dele. "Não sobre mim. Sobre elas. As que não puderam empurrar ninguém no poço. As que foram empurradas." Alex segurou o pacote como se fosse uma bomba. Ou uma semente.
E você? Ele perguntou. O que acontece quando a história sair? Marilda foi até a janela, abriu-a, e respirou fundo o ar da noite. Algum lugar distante, um cachorro uivou. Nada, ela respondeu. Porque ninguém vai acreditar. E mesmo que acreditem, ela virou para ele, e pela primeira vez Alex viu medos nos seus olhos. Não pelo passado. Pelo futuro. O mundo não pune quem mata monstros, Alex. Pune quem os denuncia. Ele olhou para as fotos. Para as páginas rabiscadas. Para a tinta que em alguns trechos parecia manchas de lágrimas. Ou de sangue. Eu escrevo, disse Alex. Mas não como você pensa. Marilda arqueou uma sobrancelha. Como então? Como um poço, ele respondeu. Guardando segredos na água até a hora certa de eles virem à tona. Ela o estudou por um longo momento. Depois sorriu. Não um sorriso torto de antes. Um sorriso limpo. Quase jovem. Então está bem, disse Marilda. Mas tem uma condição. Qual? Que você comece hoje. E assim, enquanto as primas saíam aos tropeços, murmurando sobre escândalos e pecados, Alex ficou. Sentou à mesa da cozinha, abriu o caderno azul, e começou a escrever não com tinta, mas com algo mais escuro, mais verdadeiro. Do lado de fora a lua brilhava sobre o poço. E lá no fundo, entre a água e a escuridão, algo se moveu. Não era o tio Laurindo. Era apenas o eco de uma história que finalmente tinha encontrado sua voz. A primeira linha que Alex traçou no caderno não foi uma palavra, mas um risco torto, como se a caneta tivesse tropeçado na própria sombra. A tinta, se é que podia ser chamada assim, brilhava fracamente como óleo derramado sobre papel úmido. Ele sentiu o peso daquilo nas mãos, uma sensação estranha, como se estivesse escrevendo não com os dedos, mas com algo mais profundo, algo que latejava nas costelas. Marilda observava, encostada no batente da porta, os braços cruzados sobre o avental desbotado. Não disse nada quando as letras começaram a se formar sozinhas, como se arrastadas por uma correnteza invisível. O poço não é só água, escreveu a mão de Alex, sem que ele a comandasse. É uma boca que engole o que não deve ser dito e cospe o que não pode ser esquecido. Ele tentou parar, mas os dedos continuavam, trêmulos. Tio Laurindo não afogou. Ele foi pego. Aí a caneta parou como se esperasse algo. Alex sentiu um gosto metálico na boca. Isso não é história, murmurou. Isso é verdade? Marilda completou, secando as mãos no pano. Ou mentira com jeito de verdade? Faz diferença? Do lado de fora, o vento sacudiu as folhas do jambo, e por um instante, o som foi como risos abafados. Alex lembrava daquele riso. Era o mesmo que ouvira na noite em que o tio desaparecera, vindo lá do fundo do poço, quando todos juravam que estava vazio. Você sabe, acusou, sem tirar os olhos do caderno. Marilda suspirou, como se carregasse um peso antigo nas costas. Sei que tem coisas que a gente enterra porque não cabem no peito. E tem coisas que o peito enterra porque não cabem no mundo. Ela se aproximou, puxou uma cadeira e sentou-se à mesa, os cotovelos apoiados na madeira gasto pelo tempo. Seu reflexo no vidro da janela não se movia junto com ela. Ficou para trás, como se hesitasse em acompanhá-la. Seu tio não era homem de se afogar num balde d'água, continuou. Mas ele tinha o costume de falar com o que não devia. Coisas que vinham do poço. Coisas que voltavam do poço. Alex sentiu a pele formigar. No caderno, a tinta começou a escorrer para as bordas da página, formando pequenos charcos negros que pareciam respirar. O que ele falou? Perguntou, embora soubesse que não queria a resposta. Marilda não olhou para ele. Olhou para o poço, lá fora, onde a lua desenhava um círculo prateado na água parada. Ele disse que tinha encontrado uma maneira de fazer as histórias sangrarem. Não no papel, na vida. E que ia provar. Um silvo agudo cortou o ar, vindo não se sabe de onde. Alex sentiu as unhas cravarem na palma da mão. No caderno, as palavras se rearrumaram sozinhas como formigas em pânico. A tinta é sangue seco. A história é carne viva. E aí? Sua voz saíra fininha, quase infantil. Aí, Marilda se levantou devagar. Como se seus ossos fossem de vidro, ele sumiu. Mas antes, deixou uma coisa para você. Ela foi até o armário sobre a pia, tirou uma lata de biscoitos amassada e a abriu. Dentro não havia biscoitos. Havia um frasco pequeno de vidro escuro, cheio de um líquido espesso que brilhava como mel podre. É a última coisa que ele escreveu, disse, colocando o frasco na mesa. Ou melhor, a última coisa que escreveu ele. Alex não tocou no vidro. Não precisava. Sabia o que era. A mesma substância que agora manchava suas páginas, que escorria de suas veias para a caneta como se fosse um segundo coração. Ele virou tinta, sussurrou. Marilda riu, um som seco como folhas queimando. Não, menino.
Ele fez a tinta. E agora ela quer terminar o que começou. Lá fora o poço borbulhou. Não foi a água. Foi o papel. As páginas do caderno azul começaram a se soltar, uma a uma, levadas por uma brisa que não existia, dançando até a borda do poço antes de mergulharem na escuridão. E do fundo, algo respondeu. Não com palavras. Com fome. O som que veio do poço não era um rugido nem um gemido. Era o barulho de algo sendo desenrolado, como se a escuridão lá embaixo fosse um novelo de fios podres, e algo estivesse puxando as pontas com dentes de agulha. Alex sentiu o cheiro antes de ver, um fedor doce e azedo, como fruta apodrecendo dentro de um livro fechado há décadas. O mesmo cheiro que saía do frasco. Que saía dele. Marilda se aproximou da borda do poço, os dedos ossudos brincando com o colar de chaves enferrujadas que sempre usava. Não eram chaves comuns. Cada uma tinha um formato estranho, algumas com dentes que pareciam letras, outras com furos que lembravam olhos. Ela escolheu uma, a menor de todas, e a segurou contra a luz da lua. A sombra que projetou na terra não era de metal. Era de tinta. Você acha que ele escreveu sozinho? Perguntou, sem tirar os olhos do poço. Um homem não faz isso. Nem mesmo um homem que já foi muitas outras coisas antes. A Alex engoliu em seco. A garganta doía como se algo estivesse tentando sair por lá, algo escorregadio com gosto de metal e mel. Ele pressionou os dedos contra o pulso e sentiu, sob a pele, um traço fino e úmido, como se uma linha de tinta estivesse se infiltrando em suas veias. O que você quer de mim? Perguntou a voz mais grossa do que deveria. Marilda sorriu, e seus dentes brilharam como pedaços de vidro lascado. A mesma coisa que a tinta quer, que o poço quer, que ele queria antes de se desmanchar. Ela jogou a chave no buraco. Não houve barulho de queda. Em vez disso, o poço respirou. Uma lufada quente e úmida subiu, carregando consigo pedaços de papel molhado, fragmentos de cartas, páginas de diário, recibos antigos, todos colados uns aos outros como se tivessem sido cuspidos de um mesmo lugar. E no meio deles, uma folha azul intacta. Alex reconheceu a letra antes de pegá-la. Era a dele. Não, seria a dele. Porque a mensagem não estava escrita. Estava sangrando para fora do papel, as letras se formando em tempo real, pretas e brilhantes como asas de besouro esmagado. Você já está aqui. Sempre esteve. Só não sabia que a porta não é de madeira nem de ferro. É de tinta. O papel se contorceu em suas mãos, as bordas se enrugando como pele queimada. Quando Alex olhou para baixo, viu que suas próprias veias estavam ficando mais escuras, mais visíveis, não como sangue, mas como tinta fresca, traçando padrões que ele não reconhecia, mas que seu corpo lembrava. Marilda se ajoelhou ao seu lado, o hálito quente em seu ouvido. Todo escritor tem um primeiro rascunho, sussurrou. Alguns são feitos de palavras, outros de carne. Lá embaixo, no poço, algo começou a subir. Não era água, não era sombra. Era texto, linhas e linhas de uma história que nunca tinha sido contada, porque ninguém tinha sobrevivido para terminá-la. E agora, finalmente, ela tinha encontrado seu narrador. Alex sentiu os dedos formigarem. Não de medo, de reconhecimento. Porque, no fundo, ele sempre soube que as melhores histórias não são escritas. São digeridas. O texto que emergia do poço não se desenrolava como papel nem se espalhava como tinta derramada. Ele crescia fibras escuras e úmidas que se entrelaçavam no ar, formando parágrafos suspensos como teias de aranha feitas de memória. Cada linha pulsava ao ritmo da respiração de Alex, como se sua própria vida estivesse sendo costurada naqueles fios negros. Marilda passou os dedos sobre as palavras flutuantes, e onde sua pele tocava, as letras se abriam em imagens, um corvo com 3 olhos, uma cidade que respirava debaixo d'água, um relógio cujos ponteiros giravam em espiral para dentro, devorando o próprio tempo. Ela sorriu, e seus dentes antes brancos demais, agora tinham o brilho opaco de ossos velhos, como se algo dentro dela também estivesse sendo reescrito. Você sente? Perguntou não a Alex, mas ao ar. Ele está pronto. Alex não respondeu. Suas mãos, sem que ele ordenasse, se moveram sozinhas, colhendo as linhas do texto como quem desfia uma meada. Quando as palavras tocavam seus dedos, elas não queimavam nem gelavam, mordiam. Pequenas pontadas de significado como agulhas enfiando ideias direto em suas veias. Ele entendeu então que não estava lendo aquela história. Estava sendo editado por ela. O poço começou a tremer. Não era um terremoto, mas algo mais íntimo. O chão se contraía e se expandia como um diafragma gigante tentando expelir algo que havia engolido há muito tempo.
Do fundo, uma voz surgiu, notas roucas e sobrepostas, como se várias gargantas tivessem sido costuradas juntas para formar uma só. Não falava em português, nem em qualquer língua que Alex conhecesse. Falava em revisões. Você é o erro que corrigirá a si mesmo, disse a voz. E então mais baixo, quase caricioso. Mas primeiro, você precisa apagar o que escreveu antes. Alex sentiu a memória se mexer dentro dele, como um animal ferido tentando escapar. Lembranças que ele achava perdidas, o cheiro de chuva na janela do quartinho de pensão onde morava aos 16. O gosto metálico da primeira vez que mordeu a própria língua de nervoso antes de uma leitura pública, a sensação de ter algo importante para dizer e nunca conseguir, tudo isso agora borbulhava à superfície, não como nostalgia, mas como rascunho. Versões imperfeitas de si mesmo, aguardando o corte final. Marilda pegou seu pulso. Sua pele estava quente demais, quase febril. Não resista, murmurou. Deixe ela te apagar. Só assim você vai nascer de novo. Só assim você vai ser legível. O texto no ar se contraiu, formando um vórtice em torno deles. As palavras se aglutinavam, criando frases que não obedeciam à gramática mas à fome. Ele era um homem feito de retalhos de outros homens. Sua voz era a sombra de vozes que haviam sido engolidas no início, ele pensava que escrevia. Depois, entendeu que era apenas um lugar onde as histórias vinham se deitar para morrer. Alex abriu a boca, e o que saiu não foi um grito, mas uma emenda, um som que reescreveu o silêncio ao redor, transformando-o em algo denso, quase sólido. Suas veias, agora completamente negras, latejavam com um ritmo que não era seu. Ele olhou para as próprias mãos e viu que os dedos estavam ficando mais longos, os nós mais pronunciados, como se estivessem sendo desenhados enquanto ele os observava. Lá embaixo no poço algo riu. Não era um riso humano. Era o som de páginas sendo viradas por dedos que não existiam. Agora você entende, disse a voz, mais perto desta vez, quase dentro da sua cabeça. As melhores histórias não são escritas. Não são digeridas. Elas são. E aqui uma pausa, um suspiro úmido recicladas. Marilda se afastou, e pela primeira vez Alex viu medo em seus olhos. Não por ele. Por ela mesma. Eu não deveria ter te trazido aqui, sussurrou, mas suas palavras soaram falsas, como se estivessem sendo ditas por script. Você não é suficiente. O texto no ar se retesou e então, como um elástico arrebentando, estalou em direção a Alex. Não o atingiu. Entrou nele. Seus olhos arderam. Quando pisou não foi no chão de pedra, mas em algo mole e resistente, como pele esticada sobre um abismo. Ele olhou para baixo e viu, através de si mesmo, camadas e camadas de outras vidas, homens, mulheres, crianças, todos com os mesmos olhos vazios, todas as bocas costuradas com fios de tinta. E todos, sem exceção, segurando canetas. Bem-vindo à oficina, disse a voz, agora saindo da sua própria garganta. Aqui nós não escrevemos. Nós, e aqui suas mãos se moveram sozinhas, traçando no ar letras que sangravam luz, corrigimos o mundo. Alex sentiu o peso das canetas nas mãos dos outros, não como objetos, mas como extensões de algo maior, uma teia de tinta que pulsava entre todos aqueles corpos empilhados sob seus pés. A pele membrana estremeceu, e ele percebeu que não estava sobre eles, mas dentro. As bocas costuradas se mexiam em silêncio, como peixes engasgados em um aquário de palavras nunca ditas. A voz que saía dele não era mais só sua. Era um coro de gargantas rasgadas, cada sílaba arrastando consigo o eco de milhares de correções mal feitas. Corrigimos o mundo. A frase se repetia não como uma explicação, mas como uma ordem antiga, o mantra que havia desgastado as paredes daquela oficina até deixá-las translúcidas, revelando, além delas, não um espaço físico mas um processo, páginas sendo rasgadas, linhas reescritas, pessoas apagadas de si mesmas com a precisão cirúrgica de quem sabe que a verdade é apenas a versão que resistiu à última edição. Uma das figuras abaixo dele, um homem com um terno dos anos 1920 e os dedos reduzidos a garras de tinta, ergueu a caneta e tocou a barriga de Alex. Não doía. Doía em outro lugar. Uma dor que não era física, mas a sensação de ter uma memória importante sendo editada em tempo real, como se alguém estivesse riscando com um lápis vermelho uma cena crucial de sua infância. Ele tentou gritar, mas sua boca já estava costurada com fios pretos, e o que saiu foi um som úmido, como folhas de papel sendo coladas umas nas outras. Você entende agora? Perguntou a voz, não para ele mas através dele. Toda vez que alguém diz não é assim, toda vez que um fato é ajustado para caber em uma narrativa, toda vez que uma pessoa se cala para não atrapalhar o enredo, nós ganhamos mais uma camada, mais um revisor.
Alex tentou se mover, mas seus pés afundavam nas páginas moles. Olhou para as mãos e viu que suas veias não carregavam mais sangue, e sim tinta azul escura, grossa como óleo. Quando fechou os punhos, as letras que havia traçado no ar antes, corrigimos, começaram a vazar pelos poros, formando poças no chão que se transformavam em novos corpos. Novos revisores, todos de olhos vazios e canetas erguidas como espadas. Você vai nos ajudar, disse a voz, e desta vez não era um coro, mas algo pior. O silêncio absoluto de sua própria resignação. Porque no fundo, você sempre soube que o mundo está errado. E agora você tem a ferramenta para consertá-lo. Uma das poças de tinta borbulhou. Dela emergiu uma mulher com o rosto de Alex, mas com os olhos costurados. Ela segurou sua mão fria precisa e colocou algo nela. Não era uma caneta. Era um apagador. Comece pela sua própria história, sussurrou a mulher, e quando ela abriu a boca, Alex viu que lá dentro não havia língua, apenas páginas em branco esperando para serem preenchidas. Apague o que dói. O resto, a gente ajusta depois. Ele olhou para o apagador. Era leve. Demais. Como se não contivesse borracha, mas sim o vazio compactado de todas as coisas que o mundo havia decidido esquecer. Quando pressionou contra a própria testa, não sentiu resistência. A dor não era física, era a sensação de estar desmanchando a si mesmo, linha por linha, como um parágrafo sendo riscado por uma mão impaciente. E então ele entendeu, não estava na oficina. Ele sempre esteve aqui. Cada vez que havia engolido uma mentira para não causar conflito, cada vez que havia mudado uma memória para se encaixar em uma versão mais conveniente de si mesmo, cada vez que havia deixado alguém editar suas emoções para não atrapalhar o fluxo da conversa, ele estava alimentando aquele lugar, aquela coisa. O chão tremeu. Não era um terremoto. Era risada. Milhares de gargantas costuradas rindo sem som, porque finalmente alguém havia percebido a piada. Não existia correção. Só existia a ilusão de que se apagássemos o suficiente, o que restasse seria a verdade. Alex segurou o apagador com mais força. E começou a escrever. O apagador não apagava mais. As letras que Alex riscava no ar não sumiam, cresciam. Cada traço seu se transformava em fios negros, espessos como veias, que se enroscavam em seus pulsos e subiam pelos braços, tecendo uma segunda pele feita de tudo que ele jamais ousara dizer. Você é um covarde, escreveu, e as palavras se cravaram em seu peito como agulhas. Você deixou eles te apagar, e as sílabas se arrastaram até sua garganta, sufocando com a própria voz que engolira por anos. Mas então, um erro, um tremeluzir. Entre os fios escuros, uma linha vermelha pulsou. Não era tinta. Era sangue. Seu sangue. Alex percebeu que ao tentar apagar a última frase, eu mereço desaparecer, a ponta do apagador havia rasgado sua própria palma. E onde o vermelho tocava o preto, as palavras queimavam. As frases se contorciam, gritavam, se desmanchavam em cinzas que caíam como neve ao seu redor. A coisa berrou. Não era um som, era uma falta. O silêncio repentino de milhares de bocas costuradas se rompendo de uma vez. O chão, que na verdade era uma membrana fina de papel de seda, se rasgou sob seus pés, revelando um abismo cheio de páginas. Todas iguais. Todas com o mesmo título, escrito à mão, A Vida de Alex, versão aprovada. Ele entendeu, aquele lugar não era uma prisão. Era um rascunho. Com um sorriso que doía mais que as feridas, Alex mergulhou as mãos no próprio peito e arrancou os fios negros como se fossem ervas daninhas. Cada palavra extraída deixava para trás uma cicatriz luminosa, uma frase que finalmente não mentia. Eu tenho medo, eu odeio quando ignoram minha opinião. Às vezes quero sumir, mas não hoje. A coisa se debateu, encolheu, se desfez em confetes de tinta seca. Quando acabou, Alex estava nu, não de roupas, mas de camadas. E o mundo ao seu redor não era mais um quarto branco, mas um caderno em branco. Nas primeiras páginas ainda havia vestígios daquilo que fora. Manchas de correção líquido, rabiscos nervosos, não é assim que se faz, Alex. Escrito à margem com letra que não era a sua. Ele pegou uma caneta imaginária. E pela primeira vez escreveu por cima.